Tá caindo tudo aqui. Bom dia, meio tarde já, né? Mas faz tempo que eu estou fazendo as minhas coisas aqui. Hoje eu estou meditando aqui na palavra de Deus, como todos os dias. E eu tirei aqui o Salmo 114, que diz assim: Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó e de um povo bárbaro, Judá ficou sendo o seu santuário, Israel seu domínio. O mar viu e isto fugiu, o Jordão tornou atrás, os montes saltaram com carneiros e os outeiros como cordeiros. Que tiveste o mar que fugiste, e tu, ó Jordão, que tornaste atrás, e vos montes que saltaste com carneiro, e vos cordeiros. Então treme terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu o Jordão em lago de águas e um eixo manancial. O Salmo 114 é um hino de louvor que destaca a grandeza de Deus, né? O quanto Deus pode fazer. Muitas vezes eu já conversei com pessoas que falaram assim para mim: eu já pedi para Deus, não adianta. Só que Deus, ele faz aquilo que é melhor para nós, né? E tudo tem o tempo certo, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, eu quero contar aqui um testemunho que aconteceu comigo há 25 anos, 1998. Eu fui diagnosticada com câncer aqui, assim, tem até o sinal que eu operei, tudo, né? Eu fiquei entregue, eu achava que eu ia morrer. Mas, como eu já tinha tido um sonho, quando eu mudei para a cidade de Matão, eu sonhei que eu estava numa maca e aí eu ia subindo assim, aí de repente veio uns homens de branco assim e colocou a mão sobre mim e abaixou a maca. Aí eu lembrei desse sonho, que no sonho o homem de branco que abaixava a maca assim, falou assim: não é hora ainda. Então, quando o médico falou que eu estava com essa doença, que eu estava ruim, eu não aguentava andar, eu não sentia dor, eu só sentia mal-estar. Quando o meu marido levava eu para a PUC, chegava lá, eu deitava em qualquer lugar, porque eu não conseguia ficar de pé, eu vomitava, passava muito mal. Eles me deram uma dose de iodo de 15 miligramas, né, assim, eu fiquei mal mesmo, muito mal. Mas eu me apeguei, quando eu fui para a mesa de cirurgia, eu falei para Deus: Senhor, eu estou nas tuas mãos. Eu tinha perdido os meus 2 filhos mais velhos para as drogas. Eles se envolveram com 2 mulheres bem mais velhas do que eles, já com filho, não deles, elas já tinham a criança. E eu era o esteio da casa, eu era a coluna da casa, porque eles eram pré-adolescentes, não era nem adolescente ainda. Eu era sozinha com os 3. O mais novo estudava, estava sempre do meu lado, mas os mais velhos, acho que foi se cansando daquela situação de pobreza, de miséria, e a mãe sempre doente. Eu ia trabalhar doente e não falava nada para minhas patroas. E aí eu não tinha conhecido meu marido ainda, o atual marido, que faz 25 anos que somos casados. E aí o meu filho mais novo, quando viu que a gente ia ser despejado, comigo doente, né, na rua, ia ficar na rua, né, aí ele correu atrás de pessoas que fez o bem e depois fez um mal bem maior. Então, aí essa pessoa devolveu R$1.000, onde eu era para comprar um terreno. E aí uma pessoa da igreja católica começou a andar para cima e para baixo com meu marido. Aí no caso eu já tinha operado, não sabia onde os meus filhos estavam,
né, com essas mulheres, eu não tinha condição de ir atrás, ligava para saber, elas mentiam, tá tudo bem, né? Quando eu fui ver, um estava na FEBEM e o outro estava na cadeia já. Então, eu tinha muita vergonha no passado de falar sobre isso. Eu fui me fechando, eu não ia mais na igreja, né? Eu só rezava em casa, todo dia eu tenho esse costume. E falava com Deus, né? Tudo. Agora faz pouco tempo que eu retornei para a casa de Deus. Então, eu ia assim na missa, eu fiz corrente na desatadora dos nó, tudo, né? Mas eu tinha aquela tristeza dentro de mim. Mas voltando atrás, eu com R$ 1.000 não sabia o que fazer. Aí eu operei, estava com os pontos aqui, comecei a melhorar. E aí tinha um terreno aqui onde eu moro e outro lá no dique, lá em cima, que a mulher queria vender. Depois eu era pequenininho, só dava para fazer um cômodo só. Eu queria um lugar onde eu pudesse abrigar os meus filhos, eu não pensava em mim. Eu não queria eles no mundo, para lá e para cá. E aí eles, quando os filhos a idade que eles mais precisam dos pais é na adolescência, é de menor até adolescência e vai indo daí por diante. E aí eu orei a Deus, eu busquei na palavra de Deus, falei, Senhor meu Deus, o que eu faço? Aqui era tudo alagado, era tipo um poço. Meu marido nós fomos aterrando. E aí eu abri a Bíblia no Salmo e saiu assim. No Salmo 114 saiu a palavra assim na Bíblia, né? Mas o Senhor, eu falei, Senhor, meu Deus, lá não dá para fazer nada, mas lá embaixo é tudo alagado, como é que eu vou fazer para mim consertar tudo lá? Meu marido não tinha experiência, ele não sabia trabalhar de pedreiro, ele pegava a massa com as mãos, sabe, assim. E aí eu abri e Deus falou, quer dizer, a palavra falou comigo assim, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o estrondo das grandes águas, do que as grandes ondas do mar. Este versículo, né, destaca o poder de Deus em relação às águas do mar, né, que é enorme. Imagina um rio pequeno como aqui, né? E aí eu me apeguei naquela palavra que Deus falou também assim, eis que tem poder para alagar e para secar. Na hora a minha fé sempre foi grande, eu falei assim pro meu marido, vamos comprar aquele ali alagado mesmo. Ele falou, mas a água vem até na cintura, tá tudo alagado lá. Eu falei, não, Deus tem poder para alagar e para secar. Né? E aí eu comprei aqui com 500, paguei R$ 500 de uma pessoa que tinha o alicerce de 2 cômodos, e eu não sabia o que fazer para construir, e o dono pedindo na casa, e eu com os pontos aqui, tudo fraca, não tinha comida, não tinha dinheiro, não tinha ninguém para ajudar a gente. E eu sempre preocupada com os meus filhos, né, e ligava, os outros falavam, eles estão bem, tá morando lá com a fulana. E eu falei, meu Deus, por que aconteceu isso comigo? Que eu sempre trabalhei, agora que eu fiquei doente acontece isso. E aí eu falei pro meu marido, vamos perguntar pro vizinho, tinha um vizinho que morava aqui do lado. Eu chamei ele e falei, como que faz a massa de pedreiro, né? Primeiro eu tinha perguntado pro meu pai, que era vivo ainda, mas bem de idade, doente também, né? Ele não podia vir ajudar. Aí ele falou, a senhora é 2 por 1. Eu falei, eu não entendo como que é. Ele falou assim, é 2 de cimento e 1 de areia, de terra, essas coisas. Ele explicou. Aí meu marido fazia massa, eu fui assentando os tijolos, fiz 2 cômodos, com os pontos aqui, sentia fraqueza, não tinha comida. O meu filho ia para a escola sem comer, preocupado com os outros 2, que era de menor ainda. Eu fui até a delegacia de Hortolândia, pedi ajuda para os meus filhos, que eles estavam se envolvendo com pessoas erradas. Ninguém quis ajudar.
Então, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes as pessoas apontam. Quantas vezes eu calada, lutando, faz 20, quase 30 anos que eu estou lutando para tirar os meus filhos deste caminho. Né? Já cumpriu a pena, tá quieto, né? Pelo que eu sei, ele não faz nada errado mais, porque ele falou: nunca mais eu vou voltar na prisão. Ele falou para mim. Eu e o meu filho mais novo fizemos das tripas coração para tirar ele de lá. Né? Quando eu soube, já fazia tempo que ele estava preso. Eu tive infarto, tive AVC, tive anemia profunda, tive vários problemas de saúde, eu não conseguia nem andar. O meu marido, o meu atual marido, ele também, coitado, ele fazia o que podia, faz bico, né, tudo. Muitas vezes eu falei para ele: é melhor você ir embora, queria separar dele, porque eu não achava justo o pai dos meus filhos, né, que abandonou a gente para andar nas aventuras, né, com uma outra mulher, porque para ele era mais fácil arranjar uma mulher mais nova, solteira, que não tinha filho, né? Então, quando ele deixou a gente, os meus filhos eram pequenininhos, o mais velho tinha 4 anos, eu tenho 3, é 1 ano de diferença cada um. Então, eu também não corri atrás, porque eu penso assim, esse negócio de lutar por homem, eu tinha que lutar pelos meus filhos. Foi o que eu fiz. Corri atrás, meu filho operou várias vezes, o menor, né, que era deficiente, tudo, e chegamos até aqui. Na época que eu comprei esse terreno, eu estava com 47 para 48 anos. Estou com 64 anos, lutando com a vida. Muitas pessoas, eu não desistia, eu escrevia meus livros na mão, né? Depois eu consegui uma máquina de escrever, que o Ricardo Silveira deu para o meu filho, arrumou para o meu filho, que ele queria, ele era esforçado também, sempre junto comigo, seguindo aquilo que eu falava para ele, né? E até hoje, né? Ele trabalha, é esforçado, a minha neta também, né? Mas hoje eu fiquei pensando, o que eu vou gravar no vídeo, né? Então eu gosto de contar as passagens da minha vida, o que eu passei. Então muitas pessoas, eu também sofri, todos nós sofremos. Só que muitas pessoas, eles se desanimam, se entregam. Como eu vi na internet um rapaz, que ele e a esposa dele ajuda as pessoas carentes, que nem eu também, né? Que não tem aquela fé em Deus, que transformou tudo que eles fizeram em lixo. E aqui é o contrário. Tudo que vocês estão vendo aí na parede são telas que às vezes eu não tenho condição de comprar, então eu ganhei algumas, eu pintei, tem dia que eu tenho vontade de pintar, me dá aquela desespero de pintar, eu pego o pincel e pinto. Se não tem tela, eu pego uma tela velha que eu acho no lixo, eu lavo, restauro ela e pinto. E então eu restauro os lixos, eu faço do lixo luxo. Já eles deram tudo novo e o homem transformou em lixo. Então, muitas vezes, a pessoa que não crê em Deus, ele estraga a natureza, ele se estraga por si próprio e destrói aqueles que são os verdadeiros amigos, que é o cachorro, Deus, né? Porque a pessoa não valoriza aquilo que as pessoas fazem por eles. Que nem eu fiquei pensando, né? A pessoa que derrubou, deu um tombo feio em mim com as crianças tudo pequeno, fiquei na rua com meus 3 filhos pequenos, sem lugar para dormir, porque eu fiz uma campanha para operar o meu filho, que o médico não queria operar de graça, né? Eu vou contar, eu já tenho outros vídeos que eu contei. E a pessoa que a casa estava no nome dela, mas quem pagava era eu. Ela veio na minha casa, pediu o carnê do imposto e eu entreguei na mão dela. De repente apareceu outro dono lá, que trabalhava numa delegacia, terrorizava os meus filhos enquanto eu ia vender perfume, ia passar roupa nas casas. E ela inventou que eu
estava cada dia com um homem. Aquilo doeu tanto na minha alma, que eu era sozinha com meus filhos, né? E eu ficava pensando, o que eu vou fazer agora, meu Deus? O que eu vou fazer? Aí eu falei, eu estou viva. Eu fui andando para frente. Tive casa boa, né? Por causa de uma irmã minha também, que se envolveu com gente errada. Né? Eu tive que mudar, tive que vender a casa por R$ 400 em 1993. Né? Fui pagar aluguel. Eu tinha uma casa de 2 quartos, 2 banheiros, grande lá em Hortolândia. Era em terreno assim, tinha documento, mas era beira-rio, só que era um lugar urbanizado. Minha irmã se envolveu com uma pessoa errada, tivemos que sair do lugar, toda a família, vizinho, tudo. Mexer com bandido, às vezes, é a pior coisa que tem, né? Não bandido, porque os bandidos mesmo, de verdade, eles não mexem com as pessoas. Mas é esses que dá uma de valente, né? Então, eu fiquei na rua. E essa pessoa ainda saiu falando, caluniando, né? Então, eu penso assim, que quando a gente é convertido no Espírito Santo de Deus, que a gente busca Deus, a gente pode cair quantos tombos for, mas a gente levanta. Se a gente sobe numa árvore, a gente cai, a gente está no chão, eu caí, vou levantar. É assim que a gente tem que ser, porque Jesus Cristo, quando ele andou no mundo, quanto ele sofreu. Quando eu vou na missa, eu fico olhando aquelas passagens, e eu falo, meu Deus, eu não chego nem perto. Eu sei que doeu muito em mim os meus sofrimentos, dos meus filhos. Imagino meus 3 filhos que tinham um quarto bonito, tinha tudo arrumadinho, eu tinha um salão de beleza, de repente eles se vê na rua com a mãe deles por uma injustiça de uma pessoa que não me ajudou na hora que eu mais precisei. Pessoa que eu considerava como se fosse uma irmã. E aí muita gente fala, esquece o passado. Só que a gente esquece o passado, mas só que tem muitas pessoas que não sabem e ficam apontando. Então eu quis contar esse testemunho hoje, do lugar onde eu moro, que é simples, e falar para as pessoas que não é mansão. Eu já tive uma casa boa, já tive um marido lindo, né? Todo mundo achava ele lindo. O que ele fez? Ele não cuidou dos filhos, não cuidou da esposa, foi se aventurar e já morreu faz tempo, né? Então eu acho, e ele desejava a morte para mim, ele falava que eu ia morrer com câncer, que isso, que aquilo, que outro, jogou praga nos meus filhos, falou que meus filhos iam ser tudo bandido, que eu não ia conseguir sustentar eles. Um pai e uma mãe nunca devem jogar praga em filho, né? E eu estou pedindo a Deus, que Deus quebre essa praga da vida dos meus 2 filhos mais velhos. Eles são um rapaz bom, sempre eles estão, oi mãe, tudo bem? Eles são educados comigo, nunca me maltrataram, né? A gente percebe que eles sofrem, né? Então por isso eu tô aqui, sempre estendendo a mão para eles. E enquanto eu for viva, eu tô sempre defendendo os meus filhos, porque quando eles precisaram, não apareceu ninguém para falar assim. Eu dormi no hotel com as minhas crianças. Eu vendi aliança do meu dedo para pagar hotel, para comer, sabe? Eu troquei um anel valioso que o pai Deus deu, a minha sogra me deu, troco de um colchão, eu reparti o colchão em 4. Mas estamos aqui, né? E hoje o que eu tenho aqui, né, que eu comprei no bazar, que eu reformo, para mim é luxo. Eu nem lembro das coisas que eu tive lá atrás, assim, sabe? Eu conto os testemunhos, não é que eu tenho mágoa da pessoa, não. Só que quando eu olho para os meus 2 filhos mais velhos, para o mais novo também, que teve depressão, né? Trata ainda, trabalha, toma medicação e trabalha, faz faculdade, luta pela filha dele, né? Então, eu lembro e eu oro a Deus, falo, Senhor, toque no coração da pessoa que deu esse tombo na gente, não em mim, nos meus filhos, porque eu nunca fiz conta de luxo, nem de casa, nada, né? Que ela se arrependa enquanto é tempo,
Porque quando a gente se arrepende, a gente devolve aquilo que não era da gente. Não ficar falando dos outros, era minha, eu peguei. Isso não existe. Uma pessoa que já tinha casa, já tinha carro, né? Vendeu uma casa com uma mulher com 3 filhos pequenos dentro e não se importar onde a pessoa foi morar, onde a pessoa estava, né? É difícil. Então é isso. A minha história, uma parte é essa, uma coisa puxa a outra, né? E eu agradeço a Deus, né, por tudo hoje, né? Meu marido acabou de chegar, que ele está procurando trabalho. Então eu falo para as pessoas, nunca desista de Deus. Desista de qualquer coisa, menos de Deus. Deixe seu comentário aí, né? E nunca aponta as pessoas sem conhecer a raiz delas.